Boa noite a todos que entraram durante a oração. Estamos no capítulo 1 das leis morais, da parte da orientação moral do Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 625. Acho que a pergunta talvez uma das mais importantes desse livro, uma das mais lindas, que todos nós, ao lermos, vamos entender por quê. 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos nos respondem uma palavra: Jesus. Jesus, na sua grandiosidade espiritual, escolheu vir à Terra encarnado para proclamar e exemplificar a busca da perfeição na Terra. Foi o nosso exemplo maior, porque conciliava a todo tempo palavra e ação. Jesus mostrou, nos 3 anos de peregrinação junto aos hebreus, a força espiritual que ele carregava, através dos milagres, que nós chamávamos de milagres, porque não podíamos compreender a ciência que envolvia a ação magnética das doações de Jesus para a cura, para o restabelecimento, para a materialização, para a transmutação, e todos os fenômenos que Jesus realizava junto aos hebreus, tidos naquele momento como algo totalmente fora do esperado, fora do aceitável para aquele contexto. Jesus foi a maior força espiritual na Terra, onde por muito tempo, até os espíritos virem e nos explicarem o que ocorria, nós por muito tempo entendemos aquilo como algo sobrenatural. Jesus era capaz, pela sua presença, não só falando, ensinando, mas pela sua presença, despertar a luz interna das pessoas. As pessoas que se aproximavam de Jesus, se transformavam. Elas não conseguiam entender o que acontecia. Tal o magnetismo, tal a expansão energética que Jesus manifestava. As pessoas eram tocadas no seu íntimo, independente das palavras, independente dos milagres, entre aspas, né? Das manifestações, dos fenômenos que ele realizava, e do amor que ele manifestou naquele momento, àquele povo. Jesus esteve entre nós no momento certo, no local exato, porque os hebreus eram os únicos monoteístas, os únicos que não adoravam imagens, como era comum na antiguidade. A santificação, como os egípcios faziam, os gregos, as adorações. O povo hebreu era desapegado da adoração, né, de adorar imagens, adorar monumentos, adorar situações, fenômenos da matéria. E toda a chegada de Jesus foi detalhadamente programada para esse despertar da humanidade. Eu sei
que aqui no grupo nós temos uma diversidade muito grande de conhecimento da doutrina espírita, desde trabalhadores, monitores, até a honra de ter a presidência junto à aula, mas nós temos os irmãos que estão começando o estudo do kardecismo nesta encarnação, que todos nós já tivemos contato com o estudo, de alguma maneira, já estivemos envolvidos com esse conhecimento. Mas por ter uma diversidade muito grande, a gente faz uma sequência de leituras, orientando o nosso lar, em sequência os mensageiros, depois os missionários, que é a sequência do André Luiz, para quem está começando o estudo kardecista. Mas existe um livro maravilhoso de Ramatiz, psicografado pelo espírito por Ramatiz, e que se chama O Sublime Peregrino. Para aqueles que já estão familiarizados com a doutrina, é uma leitura que não pode faltar ao lado da nossa cama, esse livro, porque a gente pode reler esse livro infinitas vezes, e cada vez que a gente lê, a gente tenta entender a grandiosidade do Espírito, do Cristo encarnado na Terra, na imagem de Jesus, e como tudo foi detalhadamente programado para que este despertar de consciência ocorresse por todas as eras, por todas as fases, em toda a humanidade. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos Jesus ensinando por parábolas, que muitos não conseguiam entender naquele momento, propositadamente ele fazia desta forma, com analogias, para que aos poucos a humanidade começasse a interpretar. A Rose pôs para mim, o autor é Ramatiz. Eu achei que era o espírito, me confundi, desculpa. E nós temos este acesso pelo que os apóstolos deixaram para nós, mesmo Lucas, que nem conheceu Jesus, que não esteve ali fisicamente ao lado de Jesus, nós temos os apóstolos, os seguidores do Cristo, que trouxeram o seu ensinamento. E estas parábolas, até hoje, quando nós lemos o Evangelho, a cada momento, aquela parábola tem um significado na nossa vida, tem uma interpretação na nossa vida. Então, quando Jesus trouxe a clareza do despertar de consciência, pelas ações, pelos ensinamentos, pelo amor que irradiava, por um comportamento totalmente diferente e nunca visto na humanidade, nós ainda temos que reler e reler e reler com frequência as passagens, as entrelinhas, para poder compreender o que Jesus trouxe para nós. Ele fez questão de vir pessoalmente, trazer a sua força espiritual à Terra, para mostrar para nós uma parte do crescimento espiritual, porque Jesus é muito maior do que ele mostrou. Ele é muito mais desenvolvido do que aquilo que ele trouxe. Ele pôde trazer uma parte do seu conhecimento, do seu exemplo, uma parte da sua força espiritual, uma parte dos fenômenos. Porque o crescimento de Jesus espiritual está muito acima do que ele mostrou para nós. Então, ele nos mostrou o que na Terra, o que nós aqui, encarnados,
podemos atingir. O amor absoluto a tudo e a todos, o perdão e a ideia da força divina sobre todos nós. Além de tudo que ele explicou, as bases do conhecimento de Jesus. E ele trouxe a exemplificação maior de onde devemos chegar aqui. Porque existem sentimentos muito mais evoluídos do que o amor que nós conhecemos. Existem estágios de consciência muito mais elevados do que nós podemos entender na Terra. Jesus teve toda uma readaptação para estar entre nós. Jesus tinha dificuldade de controlar o espírito dentro de uma massa material. Ele tinha um grande sofrimento de estar ali encarnado. Então, tudo que nós podemos entender de Jesus está muito longe do que qualquer profeta trouxe. Está muito acima, na sua dimensão, na sua espiritualidade, no seu exemplo, na sua luz, muito acima de qualquer apóstolo que passou por nós, que o antecedeu para o preparo da sua vinda e o que veio após o Cristo. Então, quando nós imaginamos aonde precisamos chegar na Terra, qual o nosso foco? O nosso mestre. Tivemos aqui, como fala na próxima pergunta, se só o Cristo, né, viria. Se só o Cristo traria as leis, e nós sabemos que não. Que há uma sequência, uma maturação no despertar da humanidade. Tivemos a organização dos hebreus com Moisés, que trouxe uma organização ali social, ética, a palavra da força de Deus sobre o homem, lapidando este homem para conseguir compreender o que viria depois de 2000 anos. E os espíritos, através de Allan Kardec, decodificam para nós o Evangelho das passagens de Jesus. E através desse livro que nós estamos fazendo o curso, além do livro dos médiuns. Então, quando nós pegamos o livro dos Espíritos, como nós estamos estudando, nós temos ali os Espíritos deixando claro, sem entrelinhas, o que Jesus, há 2000 anos, trouxe para nós. Ainda não está tudo aqui. Virão novos conhecimentos. Não nos cabe saber como, em que local e qual o emissário. Mas virão novos irmãos em nome do Cristo para o desenvolvimento da Terra. Né? Cada um dentro de uma sociedade diferente, porque nós vemos uma pluralidade de culturas, de desenvolvimento espiritual. Falamos nesse livro dos karmas coletivos. Então, nós sabemos que onde eu estou, a situação que me envolve, envolvendo também, abrangendo o acesso de conhecimento pelas doutrinas, também está determinado pelo alto. Não significa que aqueles que têm acesso sejam mais do que os outros, mas é uma situação temporária. É uma condição nesse momento. Nós temos o acesso ao livro dos Espíritos, como milhares de irmãos têm,
e alguns irmãos que ainda não conseguem compreender as bases da filosofia espírita, que é, por exemplo, a reencarnação. Então, é sucessivo. Muitas doutrinas falam, muitas religiões falam da reencarnação. Mas a explicação detalhada da passagem do Mestre pela Terra, só mesmo através do trabalho de Kardec. Então, isso não significa que sejamos mais evoluídos do que os outros, porque podemos ter todo esse instrumento e não saber utilizá-lo. E alguns irmãos que podem não ter acesso ao conhecimento da doutrina espírita, terem uma capacidade de amor e perdão em relação ao semelhante muito maior do que nós. Então, não nos cabe achar que estamos em vantagem, mas estamos com o instrumento para a responsabilidade maior das nossas ações. Então, hoje nós temos acesso ao conhecimento da lei, não há mais desculpas para a gente falar, eu não sabia. Porque o homem no seu egoísmo, na sua brutalidade espiritual ainda, na sua voracidade, ele pega a lei divina e tenta adaptá-la às leis humanas. Tenta adequá-la, tenta encaixá-la, trazendo como legítimo o que não está baseado na lei divina. Então, quando nós temos dúvida de uma ação, nós vamos nos focar, nos entreter as leis de Deus. Porque as leis do homem são temporárias, são circunstanciais, de acordo com a sua cultura, o seu tempo. Tem sociedades recentes, existem sociedades muito recentes, né? As Américas são recentes, e existem as civilizações antigas. E nós certamente fizemos parte de muitas delas, tanto novas como antigas. Podemos, numa nova encarnação, nascer sem o contato tão forte com esta doutrina. Mas este conhecimento estará embutido no nosso espírito. E uma vez tendo acesso ao conhecimento da lei divina, ela estará intuitivamente dentro de nós. Por isso que talvez irmãos que hoje estejam em religiões mais distantes da doutrina espírita, tenham a prática do Cristo já. Porque já tiveram acesso a esse conhecimento em outra encarnação. Então, o que eu quero dizer é que o ter contato com a lei não significa realizar a lei divina. E o Cristo, a passagem de Jesus pela Terra foi a exata união, a exata coerência entre ser e agir. Ele não só trazia conhecimento, ele trazia força espiritual, que é a lei divina na sua maior expressão. Então, quando nós pensamos em todos os irmãos que colaboraram para o evento da chegada de Jesus antes, né, e os eventos pós o Cristo, nós vemos toda uma organização para que a humanidade cresça gradualmente na sua conquista espiritual. Mas não no conhecimento, mas na reforma interna, para que este conhecimento seja expresso na energia espiritual, nas ações de cada um de nós, no nosso dia a dia. Então, quando nós olhamos o que está acontecendo ao nosso redor, nós temos ideia de que o trabalho ainda é longo,
dentro das nossas vidas e da humanidade. Como ainda o Cristo investe em nós, investe na humanidade, trazendo irmãos a todo momento para a continuidade da tarefa. Né? Então, muitos virão, como nós já falamos na última aula, muitos estão entre nós para tirar o homem, como ele fala aqui, tirar da ignorância e da barbárie, para levar ao conhecimento. Estão por toda a parte, e como nós falamos na última aula, em diferentes estágios de desenvolvimento. Assim como os nossos mentores estão relacionados ao nosso grau de maturidade espiritual, os profetas, os missionários, os enviados, também fazem parte da maturação ao meio que eles estão. Mas como Cristo nunca houve e nunca haverá, porque Ele é o nosso grande regente. Na pergunta 627, diz o seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Vejam, eles nos trazem a interpretação, a decodificação do que o Mestre nos trouxe. O conhecimento, como nós estávamos falando, não para aqui. O conhecimento é infinito, é incessante. As experiências que nós temos na Terra com a lei, com contato com a lei divina, são infinitas, né? Como Jesus falava, como nós estávamos falando agora, de uma forma alegórica, através das parábolas, através de exemplos que na época eles não entendiam, e como fala este livro, né, do Sublime Peregrino, eles sentiam de uma tal forma a energia de Jesus, que eles ficavam como se estivessem assim, naquele manancial de envolvimento espiritual, onde Jesus pregava. Eles não entendiam muitas coisas, mas eles ali estavam sentindo que ali existia uma força espiritual diferente, uma força divina diferente. Muitos naquela época já conseguiam entender, interpretar, mas a maioria não. Como hoje, se nós começamos a ler o Livro dos Espíritos, há momentos que a gente tem que ler, reler, reestudar, repensar, falar, não, ainda é difícil assimilar. Ainda é difícil, a gente tem que ler constantemente. Por isso que nós já lemos todos os livros e temos que voltar ao estudo o tempo todo. Porque aquilo vai ter que ficar ali, assimilando, retomando. Tanto o Livro dos Espíritos como o Evangelho. Por mais que a gente tenha toda a bibliografia do André Luiz, por mais que a gente leia os autores, toda a bibliografia do Chico, os 3 livros de Kardec, tem que reler toda hora. Então, as parábolas foram trazidas, os espíritos decodificaram, e a ciência, que não para de se desenvolver, vai nos dando mais instrumentos daquilo que Jesus trouxe. Hoje a gente tem os estudos, né, da física, do magnetismo, as influências da energia no nosso organismo, são conhecimentos que vieram depois para nós. Muitos já tinham esse conhecimento, mas para nós veio ao longo do tempo. Então, os espíritos, eles vão nos ensinando
e vão nos trazendo, nos decodificando os ensinamentos de Jesus, que certamente não estão todos aqui. Há muito ainda a conhecer. Quando que nós conseguimos entender a presença de Jesus no episódio da ressurreição? O Jesus ressuscitado, que nós entendemos ressuscitado, mas que Jesus se materializa, se comunica com os apóstolos, hoje nós conseguimos entender. Mas por muito tempo, estes feitos eram milagres, né? Então hoje nós conseguimos entender, estudando, a capacidade mental, a força mental, utilizando os fluidos, manipulando os fluidos para um objetivo, por exemplo, na materialização, que nós conhecemos nas curas, né? Jesus materializava e desmaterializava. Então, a força de pensamento tinha total controle. E nós, naquela época, jamais poderíamos entender, e com as leis da ciência, da física, né, nós conseguimos entender as relações de que tudo aquilo que Jesus mostrou para nós é feito de uma lógica universal. E que em algum momento, muito distante ainda, nós teremos a condição de exercer alguns fenômenos. Mas demora, porque exige um crescimento espiritual e um controle de pensamento muito longe do que nós estamos hoje. Então, o sentimento, como dizem os espíritos, a vontade unida, o amor unido, a vontade unida ao pensamento, pode ter feitos, por isso que Jesus dizia, né? Se tivesses fé, poderia qualquer mudança, qualquer feito, qualquer cura. E ele dizia aos apóstolos, se vocês não curam, é porque vocês não tiveram fé. Porque os apóstolos, às vezes, né, se questionavam, por que a gente não consegue? Jesus nos deu a missão de propagar a sua fé, a sua luz, o seu conhecimento, mas nós não conseguimos. E Jesus se manifesta dizendo, se não conseguiram, é porque não tiveram fé. Ou seja, tudo o que eu fiz, vocês farão, vocês podem fazer. Então, Jesus, através dos espíritos, depois, que nos explicam, nos mostram que tudo aquilo que ele exemplificou era o despertar do que nós um dia seremos. É a exemplificação maior de desenvolvimento que nós podemos ver. Pela literatura, nós sabemos que existem ascensões maiores. Mas nós não temos condição de chegar ainda, porque nós ainda estamos tentando entender, na nossa condição evolutiva, o que nós estamos fazendo aqui. Ainda estamos questionando, porque ainda falamos, nossa, por que isso acontece comigo? O que eu estou fazendo aqui? Como está difícil? Como a humanidade está horrível? Nós ainda temos este pensamento. Então, não adianta a gente pensar acima, né? Nas esferas muito superiores. Então, por que os espíritos vieram? Para nos explicar, porque nós não entendemos nada naquela época, ao longo do tempo, utilizaram inadequadamente a proveito próprio, o homem utilizou inadequadamente as passagens de Jesus, organizando doutrinas, né, em nome do Cristo,
dominando, escravizando, matando, humilhando, gerando guerras. Então, os espíritos precisaram voltar e falar: vocês precisam entender. Vocês não entenderam. Por isso, o advento do espiritismo através de Kardec foi a grande revelação, né? A terceira revelação. Primeira Moisés, segunda Jesus, terceira, o advento do espiritismo. Tá bom? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Como nós estávamos falando, né? Por exemplo, quando eu tenho medo de ser repetitiva, né? Que eu vou antecipando as perguntas, que eu leio e vou antecipando. Quando nós conhecemos a filosofia, a gente tinha os pensadores que falavam, né? Que pregavam, que faziam hipóteses, faziam analogias em relação ao universo, em relação às pessoas, até a Deus. Até que a gente vê o surgimento da ciência através dos atomistas. Os atomistas foi uma corrente filosófica onde eles começaram a questionar, né, a descoberta ali da presença atomistas do átomo, que havia um elemento universal na formação da matéria. E aí a gente tem o grande desenvolvimento da ciência. A filosofia passa a ser mais científica nessa época. Isso muito antes de Cristo. Então, se a gente pensar em todos os saltos que a humanidade deu, no conhecimento científico, na ideia de Deus, nós estudamos aqui a mitologia, falamos dos gregos, falamos dos egípcios, nós vemos que o pensamento de Deus se modificou, a ciência evoluiu. E essas passagens, e aqui, nós vamos sendo ali colocados na investigação de todo este conhecimento universal, devagarzinho. Então, nesta encarnação, nós estamos aqui fragmentando um conhecimento científico em alguma área. E ao longo da humanidade, nós fizemos isso, nós fomos estudando áreas específicas, fomos ali em cada encarnação crescendo, para receber, ao longo do tempo, o que o nosso espírito carrega, que a gente não tem nem ideia nesse momento do que o nosso espírito carrega de conhecimento. Porque ele está ali sublimado de tudo que nós vivemos. Se nós formos de uma época cristã, se nós formos de um percurso filosófico, se nós formos de um percurso científico na antiguidade nós estávamos por aí, nós não somos espíritos novos. Nós somos espíritos antigos, que estávamos por aí. Talvez no Oriente, talvez no Ocidente. Estávamos caminhando. Então, quando ele fala, por que a verdade não foi posta ao alcance de todos? Porque nós não tínhamos condições de repente, assimilar tudo. E na bondade divina, tudo é programado para que o indivíduo receba com cautela, para que ele não se desequilibre, não se desarmonize. Ele vai recebendo, vai buscando. Tudo vem com o tempo. A verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Olha que coisa linda que os espíritos falam. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Todavia, como sabeis na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos como por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que estes indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco
e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades, que se bem parecem contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis, se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que estes materiais oferecem. Ricos, eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Então, vejam, o que ele fala que em alguns momentos, os espíritos falam, em alguns momentos, os conhecimentos trazidos pareciam profanos. Por quê? Porque muitas vezes os cientistas foram acusados de não aceitarem Deus na antiguidade. Os atomistas mesmo foram acusados. Então, tudo ao longo do tempo vai se ajustando, vai se mostrando que ciência e divindade estão unidos, estão juntos. Porque Deus perfeito é responsável por toda a criação. E a ciência é o estudo desta manifestação. Profano, porque não entendíamos. Então, quando os atomistas diziam, não foi Deus que criou, existe uma criação física, naquele momento eles separavam, porque Deus era um fenômeno ou era um ser. E hoje, 2000 anos depois de Cristo, nós entendemos que as ciências estudam a manifestação divina. É um todo. Não existe uma separação. Nós separamos. Nós adequamos a lei divina ao tempo e espaço. E quando nós vamos crescendo espiritualmente, nós não separamos mais Deus, conhecimento e ação. É único. Mas como somos ali crianças no desenvolvimento espiritual, vamos estudar matemática, vamos estudar engenharia, vamos estudar jornalismo, vamos estudar medicina. Chegará um momento em que todas as áreas se comunicarão, todas as matérias as crianças terão unificadas, globalizadas, unificadas. Mas a gente ainda não consegue fazer isso. Mas é a nossa sequência. Ver a lógica da criação em todas as ciências. E o homem era tido como profano na antiguidade. Quando ele começou a desenvolver a ciência, ele foi acusado. Foram perseguidos. Foram mortos. Depois, em um determinado momento da humanidade, mudou. Foram perseguidos porque falavam da força de Deus que sentiam e viam. Não é? Então, o homem, na sua ignorância, sempre atropelou as situações, acusou, matou, guerreou, porque nunca compreendeu que cada um de nós está num crescimento individual, num coletivo diverso, numa lei maravilhosa que nós estamos tentando compreender, e nós precisamos estender as mãos aos irmãos que ainda não conseguiram. E nós recebemos as mãos daqueles que já conseguiram. Não é? O Livro dos Espíritos, ele não pode estar desligado do Evangelho. Nós separamos, né?
Porque nós precisamos ter o conhecimento separado. Ciência, filosofia, conduta, moral, evangelho. Mas se nós lermos o livro dos Espíritos e o Evangelho, eles se entrelaçam o tempo inteiro. E quando nós lemos o livro dos médiuns, nós vemos a grandiosidade também desse conhecimento entrelaçado a Evangelho e filosofia. Né? Então, nós estudamos separadinho. Os Espíritos nos deram didaticamente separado. Mas a gente tem que fazer essa leitura sempre que a gente lê o livro dos Espíritos, entender que não é uma filosofia separada do Evangelho, nem do livro dos médiuns. Tá bom? Quem tiver a oportunidade de se sentir preparado, porque a gente tem uma sequência de leitura, que nem falou aqui, a luz quando vem muito forte ofusca, mas os que se sentirem já preparados, leiam o Sublime Peregrino. Né? E quem está começando, leia Nosso Lar, leia depois Os Mensageiros e Os Missionários, tá bom? Esses 3 livros básicos. Não deixem de ler, porque a gente faz a sequência do estudo, tá bom? Bem, vamos semana que vem falar do bem e do mal, que é uma continuidade deste capítulo, que fala das leis, aí nós vamos falar um pouquinho do que é o bem e do mal, né? E a gente tem tanto medo, né, dos maus que carregamos, que também fazem parte do nosso crescimento, fazem parte da nossa evolução, e precisamos entendê-los.